Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu falo sobre reforma militar e especificamente sobre aqueles casos de neoplasia maligna. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, manda esse vídeo para um colega. Nós temos o maior prazer de ajudar. Sou Vinícius Lúcio, advogado, professor, mestre em Direito Constitucional. Estou aqui para servi-los com muito conteúdo e muita informação. Pois bem, neoplasia maligna, todos vocês sabem, pessoal, é aquele crescimento desordenado de células que acomete várias pessoas, podem ter causas genéticas, outras causas, é uma coisa multifatorial, uma série de coisas. Pois bem, quando a pessoa é acometido por isso, o militar que é acometido por isso, ele precisa ter, obviamente, um amparo da força. Primeiro, ele vai ter direito a tratamento e direito a ficar recebendo sua remuneração ou na condição lá em licença médica. E se o tratamento dele for um tratamento longo, gente, ele vai ficar adido ali, certo? Mas sempre recebendo tratamento. Ok. O que é que ocorre em muitos casos? É que a força, gente, ignora o diagnóstico ou analisa essa neoplasia de maneira que a pessoa é o quê? Desligada, licenciada lá e excluída depois de um determinado tempo. Veja só, primeiro ponto que é aqui que o pessoal me traz dúvida sempre. Doutor, toda e qualquer neoplasia maligna dá direito à reforma? Não, gente. Nem toda neoplasia vai dar direito à reforma. Por quê? Depende do grau da doença, depende do histórico lá da doença, depende de como aquilo está afetando a saúde e o seu dia a dia e as suas funções vitais. Então, isso depende dessas coisas. É a mesma coisa a gente falar da espondilite anquilosante. Nem toda espondilite com anquilose vai gerar direito à reforma. Em regra, sim. Muitas vezes, sim. Mas depende do grau de evolução e de desenvolvimento da doença. Então, veja. A gente primeiro tem que identificar isso. Uma coisa importantíssima, gente. Se você está nessa situação, doutor, eu descobri que eu tenho neoplasia. Primeira coisa é você ter um diagnóstico preciso do que você tem. Então, desconfie dos laudos e exames das forças. Eu tenho um vídeo aqui que rodou muito, que é confia e desconfia dos exames e do laudo das Forças Armadas, do médico lá da força. Então, primeiro você tem que ter essa precisão diagnóstica. Precisa lá do histórico do histopatológico, precisa lá de saber qual é a doença especificamente, é neoplasia mesmo, qual o grau, tá em qual ponto está, qual é o tratamento mais recomendável. Então, você deve ter esse cuidado. Se você não está sentindo firmeza no tratamento, se você não está sentindo confiança, você deve sim procurar um médico fora da força. E também fazer exames lá, se possível, e se documentar para uma eventualidade de um licenciamento arbitrário, de uma exclusão arbitrária sua, mesmo você ainda doente. Então, isso é fundamental para você saber em que situação você está. Por quê, gente? Eu já vi diagnósticos absurdos. Ou seja, enquanto todos os médicos civis diziam uma coisa, estava lá um médico da força dizendo outra coisa completamente diferente. Inclusive o prognóstico de cura, qual vai ser a previsão que a pessoa vai ser curada, que ela vai melhorar daquela situação. E aí, vai ter radioterapia, vai ter quimioterapia, quais as situações? Nas situações mais graves, na minha experiência, geralmente, gente, a força ela tem reformado os militares. Outro ponto, a minha reforma vai ser como? Gente, a sua reforma, se você é um militar de carreira, vai ser no mínimo com proventes integrais. Se há uma condição de invalidez, você vai ser reformado como inválido e o quê? E vai vai receber lá o grau hierárquico imediato. No caso dos militares temporários, isso vai mudar de figura. Com a nova lei da reforma dos militares a partir de 2019, primeiro ponto vai ter que saber, a doença surgiu, o relato da doença
ou a documentação da doença surgiu a partir de que momento? Antes da reforma, em dezembro de 2019, ou depois? Se foi antes, vai ser o regramento antigo em relação aos militares temporários do Estatuto dos Militares. Se foi depois de dezembro de 2019 lá, aí já vai ser novo, ou seja, você, para ser reformado, vai ter que ter a condição de invalidez, certo? Há várias injustiças nessa lei da reforma dos militares, mas é isto. Dicas básicas, gente. Se documente, se organize para eventualmente precisar, inclusive, judicializar essa questão. Mas você tem direito, sim, durante todo o tratamento, a receber soldo e toda a sua remuneração, com os adicionais, enquanto você estiver se tratando. Você não pode ser licenciado, excluído arbitrariamente. Outra pergunta muito perspicaz que me fazem. Doutor, mas não tem aqueles 5 anos? Eu estou naquela janela de 5 anos em que eu preciso ficar fazendo exames rotineiramente. Há uma medicação específica que eu preciso tomar rotineiramente para não ter a recidiva ou o retorno eventual, né, retorno da doença. Esse período, gente, a gente tem que olhar seu caso. Que situação é a sua? E em que situação trabalha? Nesse período você está apto a trabalhar? Você está apto a desenvolver as suas atividades laborais? Ou não? Você não vai conseguir. Você vai conseguir lá se integrar à vida civil? Então você tem que ficar na condição de, pelo menos, adido, recebendo tratamento e remuneração. Perfeito? Então, cuidado nisso. Fique atento, se proteja, organize isso e, na dúvida, estamos à sua disposição para lhe auxiliar, lhe ajudar nessa caminhada, nessa jornada. Tá certo? Desejo a você muita força, muita fé, muita disposição. Você vai superar isso. E, caso precise de nós, você pode mandar uma mensagem, mandar um áudio, conversar comigo pelo WhatsApp, comigo, com a minha equipe, e a gente vai ter o maior prazer de conversar com você. Tá certo? Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, manda esse vídeo para alguém, aperte aí o botãozinho e a gente está sempre à disposição aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.